Os 10 maiores países do mundo. 10. Argélia, 2.381.741 km. O único país africano na lista dos 10 maiores países do mundo. Ocupa a última colocação, com uma área de 2,38 milhões de km, na região Magreb do norte da África. Faz fronteira com 6 países, e a região ao sul do país é quase completamente preenchida pelo deserto do Saara. 9. Cazaquistão, 2.724.900 km. O país transcontinental do Cazaquistão cobre uma área de 2,72 milhões de km na Ásia Central e Europa Oriental. Já fez parte da União Soviética, a maior nação do mundo por grande parte do século XX. Atualmente, é o maior país sem costa do mundo. Seu tamanho equivale ao da Europa Ocidental, e ele faz fronteira com 5 nações. 8. Argentina, 2.780.400 km. A Argentina é o 32 país mais populoso do mundo, mas o 8º maior em área, e a maior nação de falantes de língua espanhola em área, também. Faz fronteira com 5 países, e contém alguns dos climas e geografia mais variados no mundo. 7. Índia, 3.287.263 km. O 7º maior país do mundo. A Índia se localiza ao sul da Ásia, onde cobre uma área de 13,28 milhões de quilômetros quadrados. O país tem fronteira com outras 7 nações. Apesar de ser o 7º maior do mundo, é o 2º mais populoso, com uma população acima de 1,3 bilhão, e cujas estimativas apontam que irá superar a China em breve. 6. Austrália, 7.741.220 km. A Austrália é o 6º na lista dos maiores países do mundo, e tem quase o dobro do tamanho quando comparada à Índia. É o maior país da Oceania. Tecnicamente, é tão largo que não deveria se caracterizar como uma ilha, mas como uma massa de terra continental. A maior parte da população vive em cidades costeiras, como Sydney. 5. Brasil, 8.515.770 km. O Brasil é o maior país da América do Sul em área, e ocupa 47,3% da superfície terrestre do continente. Sua costa é de 7.491 km. O país tem fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. Além disso, contém 4 fusos horários, e é o país mais longo do mundo, com 4.395 km indo do norte ao sul. É o único país onde tanto a linha do Equador, quanto o Trópico de Capricórnio atravessam. 4. China, 9.596.960 km. A China é o maior continente completamente na Ásia, uma vez que a Rússia se estende até a Europa, tendo fronteira com 14 países. O tamanho exato do país é alvo de debates, pois a China afirma que diversos territórios, como Taiwan, também são seus. Além de ser grande em área, a China é também o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 bilhão de pessoas. 3. Estados Unidos da América, 9.833.517 km. Os Estados Unidos ocupam a 3ª colocação na lista dos maiores países do mundo, com uma área total de 9,83 milhões de km. Os estados contíguos e o Distrito de Colômbia constituem 83,65% da área total do país. O resto pertence ao Alasca, Havaí e os territórios insulares do país. Os Estados Unidos possuem fronteiras apenas com o Canadá e o México, ao norte e sul, respectivamente. É o 3º país mais populoso do mundo, atrás da China e Índia. 2. Canadá, 9.984.670 km. Os 9.984 milhões de km do Canadá o tornam o maior país no hemisfério ocidental e na América do Norte. O Reino Unido caberia no Canadá em mais de 40 vezes. Contudo, quase 9% da superfície do país é preenchida por lagos. 9% da superfície do Canadá é preenchida por lagos. O país abriga 50% dos lagos naturais do mundo.
Se a região coberta por água fosse excluída, o Canadá seria menor que os Estados Unidos em termos de superfície terrestre. O Canadá também tem a maior costa do mundo, de 202.080 km. Ele faz fronteiras com 3 oceanos: Atlântico, Ártico e Pacífico, ao leste, norte e oeste, respectivamente. Ao sul, o Canadá tem uma fronteira de 9.000 km com os Estados Unidos. 1. Rússia, 17.098.242 km. Os 17 milhões de quilômetros quadrados da Rússia dão-lhe o título de maior país do mundo em área. O país representa cerca de 11% da porção terrestre do planeta. A Rússia é um país que tem fronteiras com 16 países, e é um país transcontinental, presente na Ásia e na Europa. Há 9 fusos horários diferentes na Rússia. Mas, ainda que seja o maior país do mundo, sua